Vamos falar agora de uma notícia muito importante, pois a Rosa Weber, ela liberou para a pauta a ação do orçamento secreto. Olha que notícia importante. Isso significa que o orçamento secreto pode ser julgado pelo STF até o dia 15 de dezembro. Entramos aí em 15 dias importantíssimos para a nossa vida como brasileiros e brasileiras. A gente precisa fazer pressão para que o orçamento secreto seja derrubado pelo STF. Finalmente vai ser julgado e nós podemos ter uma grande vitória, que é a queda do orçamento secreto. Portanto, de hoje até o dia do julgamento, nós temos que pressionar, temos que fazer pressão na internet, fazer pressão no dia a dia, em todo canto que a gente puder conversar com as pessoas, debater sobre esse assunto, falar sobre isso, vamos falar, vamos discutir, porque a gente precisa acabar com esse esquema criminoso que é o Bolsolão, que se acostumaram a chamar de orçamento secreto. É o esquema que o Bolsonaro criou para se manter no poder e agora pode ser derrubado. Tá aqui, ó, coluna da Carolina Brígido no UOL. Presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, liberou para a pauta do plenário, nos últimos minutos da última quinta-feira, o processo que questiona a constitucionalidade do orçamento secreto. A data ainda não foi escolhida, mas o julgamento deve ocorrer em uma das 3 sessões que a Corte ainda vai fazer neste ano. Faltam poucas sessões no ano e numa delas estará o processo do orçamento secreto. Faltam apenas 2 semanas para terminar o ano do judiciário. Na reta final, a gente vai ter essa oportunidade de ver esse processo sendo analisado e, quem sabe, o orçamento secreto caindo, que seria importante para que Lula retome no seu governo o poder sobre o orçamento. O orçamento federal deve ser executado pelo governo federal, ou seja, pelo presidente da República, e não pelo Congresso Nacional. Não pode ficar nas mãos do Arthur Lira, como está hoje. E quem pode decidir sobre isso é o STF, porque é uma questão de constitucionalidade. E é óbvio que é inconstitucional, minha gente. Orçamento secreto, dinheiro do povo escondido, obscuro, embaixo dos panos, isso não é constitucional. A Constituição preza pela publicidade, pela transparência. Fica claro que tem tudo para cair o orçamento secreto nessa sessão do STF. Mas tem alguns problemas aí no meio. Por exemplo, tem 2 bolsonaristas lá dentro do STF. Cássio Nunes Marques, André Mendonça. Um desses 2 pode pedir vista do processo e aí joga para o final da fila. A gente não vai saber mais quando é que isso vai ser analisado. Pode acontecer. Vamos acompanhar e até fazer pressão para cima deles para que eles não tenham coragem de pedir vista. Porque se isso acontecer, vai ser o fim da possibilidade desse processo ser analisado. Olha aqui, ó. A partir do dia 20, o tribunal entrará em recesso e só retornará em fevereiro de 2023. Portanto, existem apenas 3 datas possíveis para a ministra incluir o tema na pauta. Em caráter reservado, ministros da Corte disseram à coluna que a ministra não comentou com nenhum deles quando a ação será julgada. O STF está dividido. Para uma ala de ministros, o ideal seria adiar a discussão para o ano que vem e deixar o tema esfriar. Dessa forma, caberia apenas à política definir as regras para o orçamento. Seria uma forma de o tribunal se afastar do cenário de disputas políticas e, dessa forma, distensionar a relação com o legislativo. Sou totalmente contra isso aqui. Esses que estão nesse lado estão bem errados. O STF não pode se omitir. Tem que tomar uma decisão. Nem que seja para dizer que acha que é constitucional, que seria um absurdo, mas vão ter que opinar, vão ter que votar. E nós temos o outro grupo no tribunal
que defende que o processo seja julgado ainda neste ano para auxiliar a governabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou com esses ministros. Com o orçamento nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira, resta à nova gestão pouco controle sobre os recursos. E é inaceitável essa situação. Orçamento na mão de presidente da Câmara, onde já se viu? Não pode ser assim. Uma coisa totalmente fora da Constituição. Você ter um orçamento totalmente sem transparência, com grandes focos de corrupção e nas mãos de um presidente da Câmara que hoje tem mais poder que o presidente da República. Dá para entender um negócio desses? O segundo grupo, que considera o tema ainda mais urgente, já está aí, né, querendo analisar o quanto antes esse processo para que possa decidir. E, óbvio, se for uma decisão baseada na Constituição, com coerência, o orçamento secreto cai, porque ele é flagrantemente inconstitucional. A equipe de Lula já declarou apoio à reeleição de Lira e sinalizou que não vai mudar o orçamento secreto. Isso aqui faz parte da política. É uma situação que Lula fica de mãos atadas, tem que negociar, tem que falar com o Arthur Lira mesmo, porque senão você não governa. E tem a questão da PEC da transição, que se você não negociar, você não consegue passar a PEC que vai liberar os recursos para poder fazer o básico, que é aumento do salário mínimo real, acima da inflação, e o Bolsa Família de R$600, com mais 150 para cada criança de até 6 anos. E ainda dinheiro para outras coisas muito básicas, dinheiro para a educação, dinheiro para a saúde, para a farmácia popular. Está tudo travado depois do governo Bolsonaro. Não tem recurso para nada. Se você não fizer essa negociação, você não vai conseguir ter o mínimo de recursos para fazer o governo andar. Ao entrar no tema agora, o STF pode jogar água no acordo selado entre o novo governo e Lira. Entretanto, poderia fazer com que o presidente eleito cumpra o que ele falou durante a campanha de dar um basta na distribuição sem transparência de dinheiro público. Na minha opinião, o STF não vai melar as decisões políticas se tomar uma decisão contrária ao orçamento secreto. Pois essa é a função do STF. Ele é o guardião da Constituição. E se tem algo inconstitucional acontecendo no país, essa decisão cabe ao STF. A política vai ficar em segundo plano. Se tem um acordo entre o novo governo e o Arthur Lira, isso vai ser analisado depois. Tem formas de negociar. Agora a gente tem um presidente que é político, que dialoga, que debate, que conversa. Nós não estamos mais sob o desgoverno Bolsonaro, apesar de que ele ainda está no poder, mas é um defunto em pé. Não manda mais em nada. Já é o último mês de desgoverno. A partir do ano que vem, a gente vai ter um presidente que, se precisar, se o STF derrubar o orçamento secreto, que é o que deve acontecer e a gente tem que pressionar para que aconteça, o Lula vai negociar novamente com Arthur Lira, com Pacheco no Senado, com lideranças de partidos e vai encontrar uma forma de governar. O que não pode é você manter um esquema que é claramente de compra de apoio, de corrupção, criado pelo Bolsonaro, só para deixar as coisas no campo da política. Isso seria uma omissão gravíssima do Supremo Tribunal Federal. O julgamento será iniciado a partir do voto de Rosa Weber, que é a relatora. Ela tem trabalhado na elaboração do voto nos últimos dias. Nos bastidores, a expectativa é que um dos ministros nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça, pedirão vista. Isso interromperia a votação e jogaria a decisão para uma data indefinida. Pode acontecer, né? A gente sabe que o Bolsonaro vai fazer de tudo para atrapalhar o governo Lula. Ele não vai medir esforços para tentar deixar o país ingovernável. E uma das tentativas é usar os seus
fantoches que estão lá dentro do STF para tentar jogar essa questão do orçamento secreto para uma data indeterminada. Espero que não aconteça. Acho que a gente tem que fazer pressão para cima do André Mendonça e do Nunes Marques. Temos que marcar posição para que isso não aconteça. Ninguém peça vista do processo, porque é jogada para protelar, é jogada para adiar essa análise tão importante. O que a gente tem que cobrar é o fim do orçamento secreto. Não pode continuar. Dinheiro público tem que ter transparência. Tudo que envolve dinheiro público tem que ser público. Essa farra tem que acabar. Lembrando sempre, o pai do orçamento secreto é Jair Bolsonaro. E o nome do esquema deveria ser Bolsolão. O pai deveria dar nome ao filho, não acha?